Muito bem, meus amigos, estamos chegando mais uma vez aí para o nosso momento de culto. Sejam bem-vindos conosco aí nesse momento de aproximação com o nosso Deus e Pai Celestial, que nós possamos sintonizar com Ele através da palavra que nós vamos receber nesse momento e também através da nossa apresentação a Ele em arrependimento, pedido de perdão, na certeza de que Ele sempre nos acolhe na sua bondade, no seu amor e nos conduz por caminhos que são melhores. Nós estamos aí nesse final de semana diante do tema da Santíssima Trindade. Semana passada celebramos o dia de Pentecostes, a visita do Espírito Santo, e neste domingo agora é domingo da Santíssima Trindade. E o tema então que nós vamos trabalhar dentro desse culto é exatamente este, o da Santíssima Trindade, na mensagem de hoje. Nós vamos estar aí pensando um pouco, refletindo sobre o símbolo da fé cristã, o credo apostólico, e dentro do Catecismo Maior, conforme os pensamentos de Martinho Lutero. Então, vamos usar o Livro de Concórdia como referência e o Catecismo Maior de 1529. Esse vai ser, assim, o centro da nossa apresentação de mensagem do dia de hoje. Então, Deus abençoe para todos nós esse momento e nos acolha agora também na nossa confissão e no nosso arrependimento que fazemos diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, buscando em Ti o perdão para todos os nossos pecados, buscando em Ti a certeza de sermos acolhidos pela Tua graça. Trazemos o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de sermos acolhidos por causa daquilo que Cristo fez por nós, a Sua morte, Sua ressurreição. Ajuda-nos, ó Pai, a desfrutarmos do perdão conquistado por todos nós. Ajuda-nos também a compartilharmos esse perdão que de Ti recebemos no convívio com nossos irmãos. Tudo isso nós Te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. A graça e o amor de Deus estejam com todos nós que estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados. Que na Sua graça e no Seu amor possamos todos compartilhar o perdão que recebemos da parte de Deus. Para nós que estamos verdadeiramente arrependidos, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com o nosso momento de leitura da Palavra de Deus e a primeira parte das leituras de hoje é do Salmo número 8. Vamos então abrir nossas Bíblias neste Salmo. O Salmo número 8 fala sobre a grandeza de Deus e o valor do ser humano. E aqui então a palavra diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a Ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos Teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que Tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo, tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, e sua vida, dons e bens a Ele oferecer.
Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera fé em Cristo Jesus, e admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, confere perdão dos pecados, dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na santa ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. Ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera a fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão o seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. No livro de Provérbios, nós encontramos o texto do Antigo Testamento do dia de hoje, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4, e depois a partir do versículo 22. Aqui diz assim a palavra: escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira das estradas e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo. Versículo 22 em diante, que diz assim: o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano.
Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava lá quando, como arquiteta, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Esse é o texto do Antigo Testamento de Provérbios para o dia de hoje. No livro de Atos nós encontramos o texto que substitui a epístola de hoje. Então começa lá no capítulo 2, a partir do versículo 14, e depois do versículo 22 até o 36. E aqui diz assim a palavra: Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão. Versículo 22. Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele. Pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu tens me ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai,
o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Este é o texto de Atos dos Apóstolos do dia de hoje. Deus que terra e céu fizeste, breve fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá Senhor que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente te obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Celeste paz. Amém, amém, amém. Em João capítulo 8, versículo 48 e seguintes, nós encontramos o evangelho do culto de hoje que diz assim: Então disseram a Jesus: Por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: Agora temos certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: Quem obedecer aos meus mandamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, nosso pai, que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ele respondeu: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço.
Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e obedeço a ele e ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirarem Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Deus abençoe ela para todos nós. Agora nós vamos à nossa confissão de fé, usando hoje as palavras do Credo Niceno, em lembrança ao dia da Santíssima Trindade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um Pai que a nós os filhos seus, com amor no peito encerra. Dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara, em perigo traz alento, proteção na trilha amara, pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado, é Deus igual ao Criador, e também como Ele honrado. Veio ao mundo por Maria, como um homem verdadeiro, viu-se em dores e agonia, expirou no vil madeiro, porém dos mortos ressurgiu, e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino, confortador no pecador, com seus dons e seu ensino. Edificai
Chegamos então, meus amigos, ao momento de nós aí ampliarmos um pouco a nossa reflexão. Hoje nós vamos usar um caminho um pouco diferente. Vocês perceberam nos textos bíblicos que nós lemos, praticamente todos os textos eles têm uma caminhada em que a Santíssima Trindade é lembrada, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são lembrados nos diferentes textos, cada um dentro do foco da sua ação. Então, agora, domingo, nós estamos aí nesse dia, que é chamado Dia da Santíssima Trindade, a última celebração festiva do calendário litúrgico. Daí nós entramos para o tempo comum, que é o tempo de crescimento e desenvolvimento da Igreja. Fundamentados, então, naquilo que já aconteceu lá no Natal, fundamentados naquilo que aconteceu na Páscoa, fundamentados naquilo que aconteceu no Pentecoste. Nós temos aí, então, as bases da Igreja cristã. E em cima dessas bases, nós seguimos agora para o nosso crescimento espiritual. O Dia da Santíssima Trindade é, digamos assim, a largada desse tempo. Então, nós vamos usar hoje o livro de Concórdia. O livro de Concórdia ele contém todos os documentos da Igreja Luterana e aqui dentro nós temos o Catecismo Maior de Lutero, que foi escrito em 1529 por Lutero, e nós vamos olhar esse documento que ele é uma explicação do credo apostólico, e do credo atanasiano e do credo niceno. Todos esses credos têm a mesma ênfase, enfatizar a Santíssima Trindade. Nós vamos hoje lançar um olhar especial para o credo apostólico no comentário do Catecismo Maior de Martinho Lutero. Então, em vez de seguirmos a lógica dos textos bíblicos, nós vamos fazer uma lembrança desse documento que rege a teologia luterana. Certo? Então nós vamos pegar lá o primeiro artigo, o segundo artigo e o terceiro artigo do credo apostólico. E aí esses artigos, eles falam sobre a ação de Deus, sobre a presença de Deus. O primeiro artigo, ele fala sobre a existência de Deus e destaca então vários pontos de reflexão sobre essa questão da existência de Deus. Então ele começa perguntando quem é Deus, ou vai tentar responder essa pergunta: quem é Deus? O que Deus faz e o que é que nós sabemos a respeito de Deus? E ele tenta explicar. O Martinho Lutero ele olha para esse documento. Percebam que o Martinho Lutero comenta esse documento, não foi ele quem escreveu o Credo Apostólico. Esse Credo Apostólico é um documento antigo da Igreja, lá dos primórdios da Igreja, logo depois da organização da Igreja cristã pelos apóstolos. Eles fizeram uma fórmula para resumir o conteúdo da fé desta igreja jovem que está nascendo, que é a igreja cristã. Esse é um documento, então, como se fosse uma fórmula, como nós temos, por exemplo, na matemática, na física, na química, nós temos fórmulas para lembrar como é que se faz. Então, o Credo Apostólico é uma espécie de fórmula. E aí ele diz lá que nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso. Já começa a descrever Deus, o poder de Deus, e fala que esse Pai, ele criou os céus e a terra. Criador do céu e da terra. Eu creio nele, é o que a gente diz no credo. Ou seja, eu assumo a minha posição de criatura dele, que ele é o meu criador. Se ele é criador de céus e terra, eu estou dentro disto, então eu estou assumindo a minha posição de criatura. Eu creio que ele é o criador de tudo e é o meu criador. Sou dele, não apenas eu, mas tudo que eu tenho, tudo que me cerca, tudo que tem vida e tudo que produz vida é de Deus, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Nenhum de nós tem vida que não venha de Deus. Esta é a nossa afirmação quando dizemos que eu creio neste Deus. Nós estamos dizendo, estamos assumindo que a nossa vida vem dele. Ele nos deu, não apenas nos deu todas as coisas, mas ele também afasta de nós todo o mal, porque ele não é apenas criador, mas também é preservador de todas as coisas. Falamos então desse justo juiz, que é Deus, o Pai Todo-Poderoso, que age dentro do mundo pelo seu poder, olhando, especialmente o Lutero diz aqui, olhando especialmente para nós, na sua lente de amor, de cuidado e de proteção. O que acontece é que nem sempre nós
nos vemos e nem sempre a nossa posição ela é de muita submissão diante desse Deus. Porque nós muitas vezes olhamos para a nossa vida e Lutero diz assim, nós somos vencidos pelos nossos orgulhos, nós desafiamos muito o poder de Deus, nós desafiamos muito a presença de Deus, nós muitas vezes nos gabamos de termos a vida, nós mesmos, por conta de nós é mesmos que damos conta do que precisamos ou não, agimos como se fôssemos autônomos, como não dependêssemos de Deus. Assim é a nossa natureza. Por mais que a gente esteja falando, eu creio, eu quero ser assim, muitas vezes, Lutero diz, as nossas ações, a nossa vida, nossas regras, nosso tempo, nossos bens, nossos interesses, são coisas que estão acima desta crença, dessa atitude de crença e de posicionamento diante da palavra de Deus. Esse é o jeitão do mundo. O mundo é assim. É um mundo que tem um jeitão meio cego, movido por soberba, movido por avareza, movido por prazer e diversão, um mundo que não agradece e um mundo que não reconhece Deus como Pai. Esse é o jeitão do mundo e nós estamos dentro deste mundo. E esse mundo tem muito poder e muita influência sobre nós. E facilmente nós nos esquecemos dessa nossa submissão e dessa superioridade de Deus como Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós dizemos então, Lutero diz, eu preciso dizer diariamente para mim mesmo que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, o credo, ele é uma fórmula que eu posso usar para ensinar a mim mesmo, para me disciplinar a mim mesmo, a ter uma postura diante desse Deus e reconhecimento da presença e do poder dele. E isso é algo que eu vou aprendendo. Vemos a ver Deus como Criador e Provedor. E por isso Lutero diz, nós deveríamos repetir diariamente nas nossas orações, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como nós podemos orar o Pai Nosso diariamente, pedindo de Deus paz e proteção e todas as coisas que o Pai Nosso nos oferece lá, como pedido de oração, aqui o credo como uma confissão. O credo não é uma oração, ele é uma confissão. É eu confessando diante de Deus que eu estou ainda nessa dimensão de dependência e de submissão a Ele. Esse é o primeiro artigo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a posição. Que as minhas ações, o meu jeito de viver, o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir sejam moldados por essa confissão. Esse é o propósito de a gente usar o credo apostólico diariamente, a conselho do Martinho Lutero. Martinho Lutero fala agora da segunda parte do credo apostólico, que é o segundo artigo, que é aquela parte que a gente normalmente usa, creio em Jesus Cristo, e diz assim, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Essa é a nossa confissão. E se tornou meu Salvador. É Deus, na pessoa de Jesus Cristo, me salvando. Ou seja, Jesus se esvaziou completamente para me salvar. Ele me remiu do pecado. E Lutero diz assim, importante a gente saber o que foi que ele fez. E o texto nos ajuda a compreender que ele me remiu ou me resgatou do pecado, do diabo e da morte. Esse é o efeito da ação de Cristo e da presença de Cristo. Antes eu não tinha Senhor, antes eu não tinha Rei, antes eu estava cativo do diabo. Essa era a minha condição, condenado à morte e enredado pelo pecado numa cegueira total. Isso que Lutero comenta aqui. Essa era a minha posição existencial. Agora que eu tenho fé, eu sou criado por Deus e eu me posiciono nessa condição de criatura, fui levado à desobediência. Como ser criado de Deus, recebi a sentença da minha desobediência, condenação. Mas Cristo se compadeceu de mim. E Cristo veio do céu para me socorrer. Então, olha o que Martinho Lutero escreve aqui sobre isso, no segundo artigo do Catecismo Maior. Ele diz assim,
Ele nos arrancou a nós, pobres seres humanos perdidos, das garras do inferno, nos conquistou, libertou e nos trouxe de volta à clemência e graça do Pai. Ele nos pôs como propriedade sua, sob seu amparo e proteção, para governar-nos com justiça, sabedoria, poder, vida e bem-aventurança. Esta é a ação de Cristo. Ele veio porque nós não podíamos ir. Ele chegou até nós porque nós não podíamos ir até Ele. Ele entrou na nossa história porque nós não conseguimos voltar para a história dele. A porta estava fechada e nós não tínhamos como voltar. E Cristo veio para abrir essa porta, para destrancar. Assim, estão explicados os caminhos que Jesus fez para conseguir isto, para destrancar essa porta. Ele padeceu, morreu, foi sepultado. Esse é o caminho da dor. E Cristo submeteu-se a esse caminho de dor para destrancar a porta, para pagar a minha dívida, a dívida que eu tinha contraído pela minha desobediência, pagando assim o meu pecado. Nada disso ele precisava sofrer por si, porque ele não fez nada disso. E aí Lutero enfatiza, Jesus se subjugou ao diabo e desceu até o inferno para anunciar ao diabo a sua vitória. Por nós, porque nós também não podíamos ir até lá, sem a gente ficar preso. Mas Cristo foi e voltou. Esse conteúdo, o Lutero diz, ele não se esvazia num sermão, numa pregação. É impossível colocar numa pregação tudo o que significa essa obra de Cristo, toda essa ação de Cristo. É preciso pregar um ano inteiro sobre isto. E é por isso que a Igreja Cristã continua pregando durante o ano inteiro sobre esta ação de Cristo e sobre este atos de salvação e expiação de Cristo por causa dos nossos pecados. E a pergunta, Lutero diz, e agora? Onde está esse Senhor? Onde está esse Deus? Subiu aos céus. O Criador nos ajuda a entender que Ele não ficou lá no mundo dos mortos, Ele voltou e subiu aos céus e está sentado ao lado direito de Deus, preparando o meu lugar e se preparando para voltar de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Está esperando a hora da volta. A hora que o Pai anunciar que é chegado o momento, Ele volta. Ele vem a nós para nos buscar. E isto é o que nós dizemos crer, quando nós confessamos as palavras desse segundo artigo. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu
Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. E aí então vem o terceiro artigo, onde está escrito lá: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunidade dos santos ou a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Então essa é a parte final. Terceiro artigo, chamado de artigo da santificação. Agora tudo está pronto. Voltamos lá no primeiro artigo. Fomos criados por Deus, perdemos a imagem e semelhança de Deus, desobedecemos, ganhamos o pecado, fomos condenados. Segundo artigo, Cristo entra na história, resgata, redime e redimensiona a nossa vida. E agora começa a terceira fase, que é a santificação. Bom, agora vamos crescer na fé. Para isso, o Espírito Santo. Então começa com creio no Espírito Santo. A Bíblia fala de outros espíritos. Fala de espíritos bons, espíritos maus, espíritos celestiais, espíritos humanos, espíritos do mal, mas só o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E esse é o que nós estamos falando agora, o Espírito Santo de Deus. Então, este é que realiza a minha santificação, porque ele é o Espírito Santo. E aí vem as perguntas. Lutero diz: e como é que ele faz isso? Ele diz então, ele atua através da igreja, a igreja cristã, ou a comunidade dos santos, ou como nós dizemos no credo, a comunhão dos santos. É uma comunidade, é o grupo dos cristãos, é a igreja cristã. Então o Espírito Santo vai agir através da igreja cristã, ele vai formar essa igreja cristã e vai agir dentro dessa igreja cristã, dessa comunidade. Também vai agir através, e aí dentro da igreja, do perdão dos pecados, da ressurreição do corpo e da vida eterna, que é a nossa saída deste mundo agora. Então, primeiro, o Espírito Santo nos coloca dentro da igreja de Cristo, nos faz cristãos, converte a cada um de nós. E aí, ele nos chama, congrega, ilumina e santifica e conserva na verdadeira e única fé. Tudo isso ele faz por sua bondade divina. É Deus agindo a nosso favor. Nada nós saberíamos sobre Jesus senão pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos apresenta a Jesus, ele nos traz diante de Jesus, ele desenterra o tesouro da morte de Cristo e nos entrega como o maior tesouro que nós temos. Ou seja, ele aplica o tesouro da morte de Cristo, toda a sua obra redentora a nosso favor, aplica agora a nós. Santifica conduzindo-nos a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, nós não conseguiríamos receber esse tesouro,
nós não conseguiríamos receber os benefícios da morte de Cristo, senão pelo poder do Espírito Santo. E por isso nós dizemos, creio sim que o Espírito Santo faz isto. E ele faz através daquele caminho. Então o Espírito Santo ele tem na igreja cristã como se fosse a mãe. E uma mãe que gera e que carrega o cristão. E Cristo é aquele que faz o conteúdo da fé no útero da mãe, aonde surgem e onde nascem os cristãos. O Espírito Santo, então, ele revela e prega a palavra para nós. É ele que nos dá entendimento da palavra. Sem o poder do Espírito Santo é uma palavra comum, mas com a ação do Espírito Santo é uma palavra transformadora. É poder de Deus para a transformação da nossa vida. Ilumina, incendeia e irradia os corações. Dá entendimento na palavra. Faz com que nós aceitemos, faz com que nós nos apeguemos à palavra e que nós permaneçamos nessa palavra. Tudo isso está dentro desse creio no Espírito Santo, segundo Martinho Lutero aqui. Então, ele tem uma fala aqui que diz assim, ó, mas o sentido e a substância desse acréscimo é o seguinte: creio que existe na terra um santo grupinho, a comunidade composto apenas de santos sob uma cabeça só, Cristo. Grupo congregado pelo Espírito Santo em uma só fé, mente e entendimento, com diversidade de dons, mas todos unânimes no amor, sem seitas e sem cismas. Eu também sou parte e membro dessa comunidade, compartilhante e coparticipante de todos os bens que ela possui. Fui levado a ela pelo Espírito Santo e incorporado nela por meio do fato de ter ouvido e ainda ouvir a palavra de Deus, que é o ponto de partida para nela se entrar. Pois antes de havermos chegado a essa comunidade, pertencíamos totalmente ao diabo, como pessoas que nada sabiam de Deus e de Cristo. Assim, o Espírito Santo permanece com a santa comunidade ou a cristandade até o dia derradeiro. Por meio dela, nos busca e dela se serve para ensinar e pregar a palavra, mediante a qual realiza e aumenta a santificação, para que diariamente cresça e se fortaleça na fé e em seus frutos que ele produz. Esta é a ação do Espírito Santo. Ele é o que nos congrega e é o que nos ilumina. E ele faz isso através do perdão dos pecados, através dos sacramentos, batismo e santa ceia e da absolvição que nós recebemos. Então Deus nos perdoa e nos ajuda para que possamos nós também perdoar e nos suportarmos uns aos outros dentro deste mundo. A paciência, a tolerância, o amor, a bondade nos ajuda a nos suportarmos por causa das nossas teimosias, por causa das nossas rebeldias, por causa das nossas infidelidades e especialmente por causa das nossas imperfeições e fraquezas. O Espírito Santo nos habilita para que possamos lidar com todas essas coisas ruins e negativas sem estragar o Evangelho, para que o Evangelho permaneça santo. Somos aqui parcialmente santos. Precisamos da palavra, precisamos do perdão diariamente. Então, o credo apostólico ele se diferencia um pouco dos 10 mandamentos. E essa última comparação que Lutero faz. Os 10 mandamentos são as coisas que nós precisamos fazer para Deus. O credo são as coisas que Deus faz para nós. Então, nós precisamos das duas partes. Dos 10 mandamentos, para nós não nos esquecermos dos nossos compromissos, e do credo apostólico, para não esquecermos o que Deus fez e faz por nós. 10 mandamentos, ele está escrito em todos os corações. Deus deixou isso gravado em nossos corações por natureza e nascimento. Mas o credo apostólico precisa ser ensinado e aprendido. Não nasce com a gente. E o Espírito Santo é o professor do credo apostólico e do conteúdo do credo apostólico para todos nós. Dia da Santíssima Trindade, dia de agradecermos pela grande bondade de Deus, o Pai que nos criou, o Filho que nos salvou e o Espírito Santo que nos santificou. Amém. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, é
és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos Reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou, e a vida humana, grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Então, meus amigos, chegamos aí ao momento de abrirmos os nossos registros de aniversários e vamos lá no dia 7 de junho, encontrando com a Brenda Gross de Jesus. Levamos um abraço para ti, Brenda. E também para a Adriana Matos Cardoso. Levamos também para ti, Adriana, o nosso abraço, desejo de paz e bondade na tua vida. Dia 10 de junho nós temos a Maderley Weber. E no dia 12 de junho nós temos o Leandro Pereira. Esses são os nossos aniversariantes aí dos nossos registros aqui. Nós também queremos lembrar agora situações especiais, a vida aqui. O Wagner está lembrando que o irmão dele, o pastor Marcelo, e a família toda estão contaminados pela Covid. Nós queremos pedir que Deus ajude, abençoe e proteja lá a família, que possam passar esse momento, né, difícil e ruim, e possam encontrar também a paz de Deus e aí a força de Deus para esse momento. Também a mãe do Wagner, a Sandra, a esposa do pastor Romeu, que continua também com a situação de, lidando com pedra no rim e tal. Então, Sandra, também por ti nós queremos pedir que Deus te ajude, te abençoe, para que você possa enfrentar esse momento aí e também passar ele. Não? Lembramos aí a Vera, lembramos o seu Ramírez, lembramos a Norma, lembramos o Marcelo. Por vocês nós queremos levar também o nosso desejo, o nosso pedido de que Deus esteja aí, a Regina também, Deus esteja olhando por vocês, protegendo, abençoando para que vocês possam ficar bem. Nós também temos professores aqui da escola, temos alguns professores que estão contaminados pela Covid. Nos pedir que Deus abençoe também os professores que estão nesse momento passando por essa dificuldade. Enfim, por todos nós, a graça, a paz e a bênção de Deus, nós queremos pedir que se multiplique na nossa vida. Vamos então ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de experimentar o Teu cuidado, a Tua paz e a Tua proteção. Pedimos a Deus que Tu renoves esse cuidado sobre a vida dos nossos aniversariantes, nossos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida. Que eles possam contar bênçãos na vida, possam reconhecer a Tua proteção, possam Te agradecer por tudo que têm, por tudo que são. Que a Tua mão permaneça estendida sobre a vida de cada um, multiplicando para eles oportunidade de realização, de paz, de tranquilidade, sucesso e bem-estar. E nas dificuldades, a Tua presença confortadora. Essa mesma presença nós pedimos para os nossos irmãos que estão com situação de saúde ameaçada ou, enfim, em perigo, dificuldades que a saúde muitas vezes apresenta. Hoje aí com essas contaminações de Covid e outras situações específicas, nós pedimos que Tu acolhes essas pessoas que nós lembramos, nossos amigos, familiares, parentes, que possam ter o Teu conforto, que possam ter a Tua proteção, que o mal passe logo, que o bem-estar seja possível de ser recuperado.
Que os teus anjos estejam perto enquanto as dificuldades permanecem grandes, para que eles possam suportar sem esmorecer na sua fé. Concede-lhes paz, bondade e amor. Abençoa igualmente a família, para que cada um possa fazer a sua parte para apoiar os doentes. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos, na certeza de sermos por ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.